meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos passando aqui para produzirmos o nosso primeiro vídeo de uma sequência de vídeos de estudos bíblicos que visa a glorificação do nome do Deus Todo-Poderoso, que visa a salvação dos perdidos e também a edificação da igreja eleita, a igreja de Jesus Cristo. E dessa feita, nós iremos estudar sobre os 3 tipos de sermão. Isso, os 3 tipos de sermão, os 3 tipos de pregação, os 3 tipos de mensagem. Nós iremos aprender sobre os 3 tipos de sermão, pois eu, como um pregador do Evangelho, e tenho passado por diversos lugares pregando a palavra de Deus, e não somente pregando, mas também ouvindo pregadores, ensinadores, palestrantes e pregoeiros da palavra de Deus. Eu tenho observado e eu tenho visto uma certa dificuldade por parte de alguns pregadores e ensinadores da Bíblia Sagrada em distinguir os 3 tipos de sermão. E quais são os 3 tipos de sermão? O primeiro sermão é o sermão temático. O primeiro sermão é o sermão temático. O segundo sermão é o sermão textual. E o terceiro sermão é o sermão expositivo. Há uma pequena diferença entre os 3 tipos de sermão. Ou, por que não dizer, há uma grande diferença entre os 3 tipos de sermão. Entre o sermão temático, o textual e o expositivo. Mas o que há em comum nos 3 tipos de sermão é a Bíblia Sagrada, pois os 3 visa ensinar a Bíblia Sagrada, proclamar o Evangelho, glorificar a Deus, salvar os perdidos e edificar a igreja de Jesus Cristo. E dessa feita nós iremos estudar sobre os 3 tipos de sermão, iniciando pelo sermão temático. O que é um sermão temático? Eu vou te ensinar agora o que é um sermão temático. O sermão temático é aquele cuja divisão das ideias é extraída do tema, ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou da ideia contida no assunto. O que isso quer dizer? O sermão temático é um sermão que ele vai ser estruturado, ele vai ser elaborado, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser trabalhado em torno de um tema. O sermão temático, ele vai ser processado, ele vai ser explicado e aplicado através de um tema. Como que se faz isso? Você pega uma passagem bíblica, um texto bíblico, sobre aquele texto, sobre aquela passagem, você vai meditar, você vai examinar, você vai pesquisar, você vai se dedicar, se empenhar, e em cima daquele texto, você vai elaborar, você vai criar um tema, você vai criar uma ideia central para o seu sermão. Você vai criar um tema. Esse tema, ele pode vir por inspiração divina, como você pode usar a sua criatividade e criar um tema para, a partir desse tema, você produzir o seu sermão. Então, o sermão temático é aquele cuja divisão das ideias é extraída do tema. O que isso quer dizer? O sermão temático, ele vai ser ministrado, ele vai ser pregado, ele vai ser ensinado subordinado a um tema. Todo desenrolar, todo desenvolver do sermão temático está fundamentado ao tema. É o tipo de sermão mais usado, pois pode ser de fácil divisão e é o mais fácil de ser preparado. O sermão temático, ele é um sermão fácil de ser preparado. É um sermão fácil de ser elaborado. O sermão temático é um sermão fácil de ser usado, fácil de ser elaborado e é um sermão fácil de ser aplicado. Eu indico para todos aqueles que estão iniciando na sua carreira ministerial,
no seu chamado como pregador da palavra de Deus. Inicie pregando sermões temáticos, pois ele é mais fácil de ser desenvolvido, preparado, trabalhado, de ser aplicado, né? Então vamos ver um pouco mais sobre o sermão temático, né? O sermão temático, ele é muito apropriado para a evangelização, para o ensino de doutrinas, para o estudo bíblico e para a discussão de temas bíblicos. O sermão temático, ele é muito apropriado para a evangelização, o ensinamento de doutrinas, o estudo bíblico e até mesmo discussão com temas bíblicos. Por quê? Porque você vai escolher uma ideia principal, você vai criar um tema, você vai elaborar um tema e toda a discussão vai girar em torno deste tema. Tem uma dificuldade? Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida em vossa mente, em vosso coração acerca do sermão temático. O sermão temático, ele vai ser trabalhado, produzido, desenvolvido, subordinado a um tema. Você não precisa nem tanto ficar preso ao texto, a não ser que o seu tema tenha sido extraído do próprio texto bíblico que você escolherá. Amém? Agora vamos para o segundo tipo de sermão. O segundo tipo de sermão é o sermão textual. O segundo tipo de sermão é o sermão textual. Como que é processado, como que é elaborado, como que é produzido um sermão textual? Um sermão textual, você vai escolher um texto da Bíblia, você vai escolher um texto bíblico dentro das Escrituras. Você pode ler de 2 a 3 versículos e desses 2 ou 3 versículos você vai extrair ou você vai elaborar o seu sermão textual. O que há de incomum no sermão textual? O sermão textual é um sermão que você pode usar diversas passagens paralelas ao texto que você escolheu, que você leu. Isto mesmo, o sermão textual é um sermão que você pode escolher diversos tipos de passagens, mas todos os tipos de passagens bíblicas têm que estar relacionada com o assunto que você quer estrinchar, que você quer desenvolver, que você quer falar, que você quer explicar ou que você quer aplicar sobre a vida dos seus ouvintes. Então o sermão textual, ele vai ser trabalhado em cima de um texto bíblico e você pode pegar as ideias secundárias de outros textos para incrementar o seu sermão. Isso é uma coisa boa, né? Então nós vamos observar um pouco mais sobre o sermão textual. O sermão textual é aquele cuja divisão ou ideia principal é tirada do texto bíblico. As ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos. A ideia principal do sermão textual está em um único texto bíblico. Só que as ideias secundárias, ela pode ser extraída de outros textos bíblicos. Por exemplo, não existe só uma passagem na Bíblia falando sobre cegos. Existem várias passagens na Bíblia falando sobre cegos. Então, você pode usar a passagem do cego Bartimeu para fundamentar o seu sermão textual. E aí, então, você vai usar esta passagem como um ponto de partida e escolher outras passagens bíblicas que também falam sobre cego. Pode ser cegueira física, pode ser cegueira espiritual, a cegueira do entendimento. Então você vai trazer vários textos que sejam paralelos, que se encaixem um no outro. É como uma espécie de quebra-cabeça. Você vai montando, montando, montando até chegar na conclusão. Então, esse tipo de sermão é o sermão textual. Vamos para o terceiro tipo de sermão. O terceiro tipo de sermão é o sermão exposicional.
expositivo. Esse sermão ele é um pouco mais complexo, pois ele requer um pouco mais de habilidade, pois ele requer um pouco mais de preparação. Isto mesmo. Ele é diferente do sermão temático e ele é diferente do sermão textual. Por quê? Porque o sermão expositivo, você vai escolher um capítulo da Bíblia Sagrada, ou uma história, ou um texto grande, você pode ler o texto por completo. Você pode ler de 5 a 10 versículos, mas a diferença de todos os sermões para o sermão expositivo é que você vai ficar preso naquela passagem bíblica que você leu. Você vai ficar preso, você vai ficar centrado no texto bíblico que você leu, que você escolheu, que você abordou. Um exemplo, você escolhe o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João. Lá vai falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. Você vai ler toda aquela história, todo aquele texto que está relacionada àquele assunto, aquele paralítico, e você vai se prender àquele texto, e você vai trazer as palavras-chave, as frases-chave, né? E você vai trazer todo aquele texto, você vai narrar aquele texto, e dentro daquele texto você vai extrair as lições, os ensinamentos para poder explicar e aplicar para os seus ouvintes. Então, o sermão expositivo, ele requer um pouco mais de tempo, de habilidade e de esforço, pois você vai escolher um texto bíblico e você vai se agarrar àquele texto bíblico e vai estrinchar, e você vai debulhar aquele texto, trazendo as suas minúcias, observando os seus detalhes, os seus pontos, as suas vírgulas, as suas palavras, as suas frases-chave. Você vai observar o texto bíblico de uma forma diferenciada. Você vai dar um pouco mais de atenção para ele. E então, você vai montar, estruturar o seu sermão expositivo. Vamos falar um pouco mais sobre o sermão expositivo. É aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 5, 6, 7 ou 10 versículos. Teoricamente, esse tipo de sermão difere do sermão temático ou textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos se sobrepõem. É o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto, frases ou palavras das Escrituras. Então, o sermão expositivo, você vai escolher um texto mais amplo e você vai trabalhar este texto. Você não vai fazer comparações com outros textos. Ele não precisa necessariamente de um tema, ainda que ele possa ter um tema, mas ele não precisa necessariamente de um tema, pois você não irá trabalhá-lo, desenvolvê-lo, difundi-lo concernente ou relacionado a um tema, não. Você vai trabalhá-lo em cima do texto que você escolheu. Isto, enquanto o sermão temático, você escolhe um pequeno texto bíblico, um versículo, 2 no máximo, elabora um tema e vai desenvolver o seu sermão em cima daquele tema, né? Então, o primeiro tipo de sermão é o sermão temático, que você vai desenvolvê-lo em cima de um tema. Você vai trabalhá-lo, difundi-lo em cima de um tema. O segundo tipo de sermão é o sermão textual, que você vai escolher uma passagem bíblica para ser o ponto de partida do seu sermão, da sua pregação, do seu ensinamento, né, da exposição que você quer fazer, e você vai trazer outras ideias secundárias de outros textos bíblicos para fundamentar e fortalecer, dar mais vigor e dar mais força para o seu sermão. Mas o terceiro tipo de sermão, que é o sermão expositivo, você vai escolher um livro, você vai escolher um capítulo, você vai escolher um texto, uma história, e você vai trabalhar aquele
ponto que você escolheu. Você vai trabalhar aquele texto, aquela história, aquele capítulo ou aquele livro que você escolheu para produzir o seu sermão expositivo. Eu creio que não ficou dúvida em vosso coração, eu creio que não ficou dúvida em vossa mente sobre os 3 tipos de sermão. O primeiro é o sermão temático, o segundo é o sermão textual e o terceiro é o sermão expositivo. Resumindo, o sermão temático ele vai ser elaborado ou desenvolvido sobre um tema. O sermão textual ele vai trazer um texto primário e ele vai ser elaborado naquele texto e também fazendo a junção de outros textos paralelos, semelhantes. E o sermão expositivo, você vai expor um grande texto, uma grande história, um grande capítulo e você vai trabalhar sobre aquele texto que você escolheu. E para concluir o nosso estudo, eu quero dizer que, como tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, o sermão bíblico, uma pregação, ela também tem começo, meio e fim. Como tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. O sermão bíblico, tanto o temático como o textual ou o expositivo, eles também têm começo, meio e fim. Então, tenha isso sempre na sua mente, para que o seu sermão, o seu ensinamento, a sua pregação, ela não seja incoerente, mas que seja harmônica do começo, no desenvolver e na sua conclusão. Que Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, dê um like, compartilha, nos ajude, nos abençoe e também seja abençoado em nome de Jesus. Fica na paz.